a direcionar as nossas ações de saúde mental. Mexer com esses dados, olhar para esses dados, foi essencial para que a gente pudesse também revisitar os nossos planos de ação e conseguir resultados mais concretos e duradouros. Trouxeram para nós os números mais importantes para que tivéssemos aí o papel de engajamento, divulgação e resultados para o nosso maior parceiro hoje. Olá, pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui hoje para falar de saúde mental no trabalho. Para a gente é sempre um prazer ter vocês aqui conectados. O pessoal está chegando. Logo mais eu vou trazer aqui a nossa convidada, a Roberta, que trabalha na SIG, vai dar várias dicas e várias orientações para a gente com relação às práticas, né? E o grande programa que a SIG, né, tem feito e tem implementado com grande sucesso. E aí a gente vai conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas e fazer um bate-papo bem legal com a Roberta, né? Mas antes disso, eu queria lembrar que a gente ainda está em janeiro, né? O janeiro, esse ano, não sei se vocês concordam comigo, mas o mês de janeiro durou uns 3 meses, né? Mas a gente ainda está em janeiro, né? E aí a gente está aqui juntos para falar do Janeiro Branco, né? Então, não podemos deixar de mencionar aí essa referência ao mês de janeiro, que é essa página em branco, que a gente começa mais um ano, e saúde mental precisa estar entre as nossas prioridades, seja na nossa vida pessoal, seja no trabalho. E as empresas precisam colocar saúde mental na sua estratégia, né? Então, saúde mental deixou de ser um tema aí separado, à parte, né? Que tinha uma equipe pequena que cuidava, um assunto não tão prioritário, para sim fazer parte das pautas importantes, né? Das decisões, do C-Level, né? Então a gente está aí já com todos os times envolvidos, RH, saúde ocupacional. Então o mais importante, acho que de pensar, né, e de ressaltar para a gente aqui nesse mês de janeiro, é que saúde mental precisa sim ser prioridade, né? Então eu vou trazer para vocês aqui, compartilhar alguns dados sobre esse tema que tem ganhado destaque, né, nos últimos anos com relação aos benefícios, principalmente, de fazer com que saúde mental seja, sim, prioridade nas pautas das empresas, né? Então, alguns dados importantes que eu gostaria de compartilhar, né, que eu acho que só reforça o quão importante esse tema é, né? Olha que interessante, né? A gente já consegue capturar alguns dados, alguns indicadores que demonstram, né, os benefícios e as vantagens, inclusive competitivas, de se investir em saúde mental, né? Então, a gente já sabe hoje que para cada dólar, né, real, né, cada dólar é investido em bem-estar, né, em saúde mental, a gente já tem um retorno bem significativo aí de 4 dólares para cada real investido, ou seja, vale a pena, né? É um investimento que de fato vale a pena. A gente tem equipes mais engajadas, então colaboradores emocionalmente saudáveis, né, vão ter aí uma repercussão muito maior no seu engajamento, né? Então, 23% mais engajamento é o que esses colaboradores apresentam. O turnover, que é um dado tão importante que as organizações já medem há muito tempo, né? Então, essas organizações que investem em saúde mental têm um turnover menor do que aquelas que não investem, né? Então, essas fontes estão aí disponíveis para todo mundo consultar, né? E acho que vale muito a pena a gente cada vez mais ressaltar isso dentro das nossas organizações, né? E não investir traz um custo muito significativo também, né? Por quê? Porque a gente tem muitas perdas em produtividade, né? Então, por ano aí já é possível mensurar aí uma perda de $1 trilhão por ano com esse desgaste emocional que, sem dúvida nenhuma, né, vai trazer perda de produtividade. Então, esses são alguns dados, né? Temos outros também, que é quando a gente pensa em saúde mental no trabalho, né, a gente tem que pensar que a prioridade, ela é
ela não pode ser deixada para amanhã, né? E com isso, a gente precisa trazer esse tema, né, para as lideranças, né? Então, para a mesa de discussão, para a mesa de decisão, né, para quem toma as decisões na organização e para quem principalmente faz aquele papel de gestão de equipe, né? Então, treinamento com liderança hoje é fundamental, é muito importante que a gente capacite a todos, né, para falar desse tema, para tratar desses assuntos com os seus colaboradores, né? Ter uma cultura, né, de segurança psicológica, de apoio, é fundamental, né? Além disso, criar uma cultura de flexibilidade também faz com que os colaboradores mantenham o seu bem-estar emocional mais alto, mais ativo, né? Então, mais positivo também. Então, acho que é fundamental que a camada de liderança seja envolvida, né, para que todo esse processo que a gente começa, né? A gente sempre fala que esse é um trabalho que a gente começa e não termina, né? Eu quero que depois que a Roberta comente um pouquinho isso também, vai fazer com que as pessoas se sintam aí também num ambiente mais seguro, psicologicamente falando, né? E vamos afastar aí essa preocupação que é o famoso burnout, né? Então, quando a gente mantém as equipes engajadas, a gente capacita a liderança e constrói um programa de bem-estar, né, de saúde mental robusto dentro de uma organização, a gente vai afastando esse risco, né, de burnout, que a gente tem visto aí números alarmantes, né? Então, hoje a gente já tem algumas métricas, né, e inclusive a gente já mede isso aqui no Brasil, né? Então, 32% aí dos colaboradores ativos, né, sofrem com algum sintoma do burnout. Então, vejam que é importante, né, a gente trazer isso hoje aqui para vocês, né? Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente quer hoje falar desse assunto que, inclusive, está ganhando relevância também, né, no Ministério do Trabalho, né? Então, a gente agora precisa tomar cuidado, inclusive, com todos esses aspectos, né? Porque uma legislação vem aí, né? Então, a NR1, né, que começa a valer aí nos próximos meses, né? No mês de maio, mais especificamente, mas ela vai fazer com que as empresas, de fato, coloquem, né, um plano de ação em prática, né, para fazer valer, de fato, né, tudo aquilo que a gente tem visto nessas empresas que já estão atuando com o tema de saúde mental, né? Então, agora não é só uma ideia, né? Não dá para falar que isso é uma moda, isso veio para ficar, isso é um assunto muito importante, muito relevante, né? E a NR1 vai trazer algumas mudanças, né? Principalmente pela questão da medição do risco psicossocial, né? Então, vão haver algumas demandas aí de medições, né? Que vão precisar ser feitas nas organizações para a gente entender qual que é o tamanho do nosso risco psicossocial, né? Além dessa medição, a gente vai precisar também implementar ações, né? Então, por isso que a gente sempre fala que um bom programa, né, de bem-estar ou de saúde mental precisa estar na estratégia da organização, né? A gente não pode simplesmente considerar que benefícios vão atender essa demanda, porque só alguns benefícios não vão atender a demanda que a NR1 principalmente tem demonstrado aí que vem para ficar, né? Então, algumas demandas, né, que a gente consegue resumir aqui para vocês, tem a ver com capacitação, né? Então, esse treinamento mais consistente com os líderes, né? Então, vai ser fundamental para atender essa nova regulamentação, né? Então, será que todas as empresas hoje já estão capacitando seus gestores sobre os temas de saúde mental? Né? É isso que o Ministério quer saber, né? A saúde mental também vai entrar como um risco ocupacional, né? Então, as empresas estão medindo esse risco dentro das equipes de saúde ocupacional, então a gente vai precisar medir, né? Inclusive, essa nova realidade que a gente hoje vive, né, do trabalho híbrido ou do trabalho remoto, né? Muitas empresas ainda permanecem, né, no trabalho remoto ou no modelo híbrido, que é o mais difundido hoje, né? Mas a gente precisa estabelecer alguns limites, né? Porque o trabalho remoto pode trazer muitos impactos no bem-estar e na saúde mental dos colaboradores, né? Então, essas são algumas das demandas que a NR1 vem trazer, né? E é por isso que a gente traz aqui para vocês, né, sempre conteúdos atualizados e principalmente cases reais, casos reais, né? Então, vamos olhar para essas empresas que já estão fazendo um trabalho
envolvendo saúde mental já há bastante tempo, né, que são empresas experientes, que já estão vendo isso tudo funcionar, né, e é com muito prazer que eu vou apresentar aqui para vocês a nossa convidada de hoje, né, a Roberta, que está aqui com a gente. A Roberta vai contar um pouquinho, né, do trabalho dela na SIG, que é uma empresa muito reconhecida aí, né, Roberta, em Curitiba, uma das grandes empregadoras aí da região, né, uma empresa... Enfim, eu vou deixar a Roberta contar um pouquinho, mas a Roberta ela é gerente de desenvolvimento humano e organizacional, e a Roberta tem um programa já há bastante tempo, Roberta, eu queria que você contasse, compartilhasse aqui com o nosso público hoje, né, um pouco da sua estratégia, né, de cultura e de bem-estar e de saúde mental que você tem construído na SIG, né, e que você possa trazer e compartilhar um pouquinho desse conteúdo para a gente, direto aí. Está em Curitiba, né, Roberta? Boa tarde. Oi, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Estou em Curitiba e nesse momento gostaria até de pedir desculpas, porque eu tive um problema na internet e eu precisei conectar aqui do celular do meu... Estou dentro do carro, né, porque é o caso do barulho, então eu peço desculpas pela situação. Mas no momento eu estou em Curitiba, né, e a SIG ela é uma empresa global, né, uma empresa multinacional de origem suíça, e nós temos aí indústrias, né, escritórios por todo o mundo, né, mas especialmente eu estou falando de Curitiba. Excelente. Então, diretamente do seu automóvel, Roberta, em Curitiba. Exatamente. Obrigada, Roberta. A gente sabe hoje está calor, né, por aqui. Ai, está quente em Curitiba e aqui em São Paulo está frio. Aqui tá calor e tá vindo uma chuva aqui, então raridade estar calor por aqui. Mas bom. Então, Cíntia, falando um pouquinho, né, do nosso programa de saúde emocional, a gente iniciou, né, tivemos algumas iniciativas já há algum tempo atrás, né, e a gente ainda não tinha, né, uma formalização de um programa de saúde emocional, mas nós começamos com algumas ações pontuais, né, então treinamento de liderança, mas muito mais na questão da comunicação, no approach, na maneira de lidar com o relacionamento humano. E depois a gente começou a investir em programas, né, com foco em saúde, mas a priori era muito saúde física, né? E aí veio a pandemia, né, Cíntia? Como todos nós sabemos, né, a pandemia chegou e nós começamos a perceber que as vulnerabilidades humanas começaram também a ficarem, né, mais evidentes. As pessoas começaram a ter mais autenticidades, as pessoas começaram a trazer as suas dores, né? E nós tivemos também, né, algumas situações internas, porque o nosso negócio ele não parou de funcionar na pandemia, muito pelo contrário, a gente teve um resultado bastante importante, né? A gente trabalha no segmento de principalmente alimentício, o nosso carro-chefe é leite, derivados de leite, né? Então, é uma empresa que trabalha com toda a parte de embalagens e a parte de envase, né, dos alimentos, e nós tivemos aí um crescimento muito grande. Diante desse cenário, nós também tivemos aí as pessoas trabalhando na fábrica, as pessoas indo, né, muito no cliente, e nós não pudemos parar. A sensação que a gente tinha é que estava indo para uma guerra com um aparato que a gente tinha, né? Então, esse cenário foi um cenário muito desafiador para nós. A gente já tinha entrado com home office uma vez por semana antes da pandemia, era um benefício que nós tínhamos ofertado aos colaboradores administrativos e às lideranças. E depois que veio esse cenário da pandemia, obviamente nós começamos a fazer um investimento muito mais importante, né, dentro da área da saúde emocional. A gente começou a trabalhar principalmente, né, Cíntia, com a parte de psicoeducação, né, dos nossos líderes. Então, a gente entendeu que a gente precisava aumentar, ampliar o repertório da liderança nas questões referentes à saúde emocional. Era um tema, assim, muito tabu, pouco se falava, né? E muitas vezes as pessoas acabavam, né, camuflando os problemas, só que nós também começamos a perceber dentro do nosso atendimento ambulatorial na organização um aumento de procura, né, das pessoas no ambulatório, mas com queixas que a gente sabia que tinha
né, a gente entendia que havia um cunho emocional, né? Então, muitas vezes a gente encaminhava para um médico, a gente encaminhava para um hospital, ou às vezes era uma crise de pânico, a pessoa estava tendo de fato, né, uma crise de pânico, mas não tinha consciência disso, ou problemas de ordem, né, familiares, e a gente começou a perceber que esses sintomas físicos também tinham, né? Claro que nem todos, né, mas uma parte considerável tinha também, né, um lado que era o lado emocional. Então, foi nesse momento, né, junto com o Great Place to Work, que a gente já roda há bastante tempo na SIG, né, a pesquisa do Great, nós começamos a trazer elementos e entender, inserir dentro da própria pesquisa algumas perguntas mais direcionadas à saúde emocional, e foi aí que eu conheci, né, a Mental Health, né, que nos apoia desde então, né, Cíntia, com os projetos, né, de saúde emocional na SIG. Então, nós começamos um trabalho muito bacana com a liderança. Junto com esse trabalho com a liderança, a gente fez todo e foi top-down, né? Nós fizemos um trabalho com a presidência, né, Américas, e todos os pipelines de liderança, incluindo a liderança, né, de fábrica, que é uma liderança que tem uma influência muito grande no clima organizacional, que é uma liderança que está muito ali, né, com um volume, né, um maior número, né, de pessoas, de colaboradores, então, obviamente, maior volume de sintomas, de comportamentos, né, então, e o que fazer com isso tudo, né? Então, um funcionário que tivemos um caso, né, de um funcionário que teve uma desregulação emocional e a gente, se não tivesse esse letramento, automaticamente, né, era um funcionário que a gente fala, né, possivelmente não estaria mais dentro da organização, mas nós fomos lá, acolhemos, entendemos, então nós começamos a trabalhar com a liderança, um olhar um pouco mais, um olhar mais empático, um olhar mais de entendimento sobre o assunto, começar a identificar padrões de comportamento que começaram a mudar, né? Então, aquela pessoa teve sempre um padrão assim, de repente ela começou a mostrar um outro tipo de padrão de comportamento, de respostas, começou a aparecer alguns sintomas de um cansaço maior, ou de um esquecimento, né? De uma fadiga, ou um comportamento mais queixoso, né? Uma dificuldade de organização, de gestão do tempo. E então a gente começou a entender, né, esses mecanismos, apoiar a liderança e entender de fato o que estava por trás de alguns comportamentos, né? Então a consultoria, né, a Mental Health, né, a gente ainda chama muito de Jungle, né, Cíntia, com um nome muito carinhoso aí que a gente já tem um tempo, começou a nos apoiar nesse processo, juntamente com todo esse trabalho que nós desenvolvemos com todo o nível de liderança. A gente também trouxe um trabalho muito interessante, que foi o trabalho do concierge médico, né? Onde também as lideranças, diante de situações que muitas vezes, puxa, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu sou? Então, a gente meio que fez um manual de primeiros socorros mesmo para a liderança, né? Como se fossem socorristas de saúde emocional, né? Então, qual é o meu papel quanto líder nesse processo? E como eu, como líder, consigo fazer uma construção de uma relação pautada numa relação de confiança, né? Uma relação onde eu consigo assegurar, estabelecer uma relação de segurança psicológica, onde eu consigo poder trazer, né, alguns elementos para uma conversa que não sejam só elementos de ordem de resultados, de ordem de qualidade, de números, de indicadores, de performance, mas que também eu daria essa abertura para uma conversa mais humanizada, né? Para uma conversa onde eu pudesse também oportunizar uma maior abertura, né, um maior conhecimento daquele ser humano que está na minha frente, né? Então, nós começamos a trabalhar isso e também começamos a cuidar da liderança, né, Cíntia? Porque a liderança tem muitas vezes, ela veste aquela capa, né, do Batman, do Superman, e tem a visão de que sempre são super-homens e super-mulheres, né? Então, nós também começamos a dizer que lideranças, vocês também precisam se autocuidar. E vocês estão autorizados a fazer isso, e vocês devem fazer isso, né? Então, nós também começamos a acolher, começamos a tratar, né, que uma boa parte das queixas também não eram, né, somente relacionadas ao contexto de trabalho, mas muitas eram também em relações do indivíduo mesmo, né? Do indivíduo que muitas vezes não sabia nem o que fazer,
né? Procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra, o que que eu faço, né? Então, todo esse trabalho, né, nos ajudou muito a poder endereçar melhor um tratamento para que a gente pudesse olhar, né, e ver, né, por exemplo, como que estavam os nossos indicadores, né? Então, indicadores de bem-estar, indicadores de rotatividade, indicadores de absenteísmo, de afastamento por CDF. Então, esses elementos nos ajudaram a começar a olhar isso com mais clareza, né? E dentro da própria pesquisa de clima, o trabalho sensacional que a gente tem, que é o indicador, né, que é um trabalho de inteligência artificial neurolinguística, que nos dá também o índice de bem-estar da área. Então, muito interessante que esse indicador também começou a nos trazer alguns elementos muito importantes. Como que está o índice de bem-estar desse colaborador, dessa equipe, né? Tá baixo, tá alto? Como que a gente trabalha com isso? Então a gente começou a entender que a cultura organizacional, ela também é formada por diversas culturas internas, né? Então, às vezes, a cultura de uma área de engenharia, em termos de como que, né, das condições e relações de trabalho, não é a mesma da área de finanças, não é a mesma da área de operações, né? Então, nós começamos a entender, através desse relatório também, a dinâmica de funcionamento das áreas, né? E como que a gente conseguia intervir em cima disso para que a gente também conseguisse oportunizar, né, uma qualidade de relação de trabalho melhor dentro da organização. Então, nós começamos a entender que o líder sempre tem uma influência muito grande sobre o clima. Se o líder não se autocuidar, com certeza isso vai, de alguma maneira, reverberar no time, né? Começamos a apoiar esse líder no endereçamento, né, dessas questões que muitas vezes são muito difíceis de tratar, né? De como eu lido, né? Diferente de eu falar, poxa, é um erro lá no indicador, num processo produtivo. Outra coisa é quando a gente percebe que tem uma situação comportamental aí, que tem um lado emocional, né? Então, fizemos todo esse trabalho também com a liderança. Estamos indo agora, né, Cíntia, para o 3º ano que nós estamos fazendo, porque eu falo que gestão de mudança não é uma da noite para o dia, né? Eu falo que um programa de saúde emocional, ele é sistêmico, né? Então, é desde você estar lá ofertando um atendimento, né? Um atendimento psicológico, psiquiátrico, por meio de plataformas que nós também temos, por meio de plano de saúde, é você olhar os indicadores. Nós também temos hoje uma psicóloga, né, que presta serviços para fazer essas triagens dentro, né, da empresa, um comitê de saúde emocional que analisa os casos, analisa as situações da área. Então, aquela área está tendo um turnover muito grande, aquela área está tendo um afastamento de CDF, aquela área está tendo um resultado não muito favorável no índice de bem-estar ou na pesquisa de clima. Então, o comitê faz essa análise, né? E com base em tudo isso, a gente desenvolve ações também de treinamento, desenvolvimento humano. Então, a gente oferta também todo um trabalho para a liderança, como nós também ofertamos um trabalho para o público administrativo e como também a gente faz trabalhos pontuais com a área operacional, no sentido de orientação, instrução. E o nosso grande papel inicial foi trabalhar muito a liderança, porque a gente entende que a liderança tem um papel muito grande de influência cultural, influência em clima, né? Então, a primeira questão é que a gente quis aumentar esse repertório, né, de comportamentos, de habilidades nessas lideranças, para que elas realmente começassem a fazer um trabalho mais com mais propriedade, no sentido de promover um ambiente com foco em cultura, né, com foco na saúde emocional, olhando, né, Cíntia, a gente falou muito, né, sobre as toxicidades organizacionais, né? Então, quais são as atitudes que nós, quanto time, nós, quanto liderança, temos que gera as toxicidades organizacionais? Por exemplo, um gestor que aciona muito o time fora do horário de trabalho, um gestor que ele acha, né, que ele acha legal a pessoa fazer muita hora extra,
um gestor que faz um microgerenciamento muito forte, não dando muita autonomia para o time, empoderamento para os seus times, um gestor que tem uma fala muito diretiva. Em alguns momentos a gente até entende que é importante ter a fala diretiva, mas que ele não usufrui também de outras capacidades de comunicação, de influência, né? Então, começamos a fazer um trabalho muito forte nesse sentido, né? Juntamente com um trabalho também de combate ao assédio dentro da organização, né? Todo um trabalho junto também para que a gente pudesse também deixar mais claro o que é, o que não é assédio, o que caracteriza um assédio moral, um assédio sexual. Então, é um trabalho sistêmico, né, Cíntia? Então, foi muito interessante porque a gente conseguiu também fazer um mapeamento, né, de quais eram, né, os comportamentos tóxicos, né, que a gente tem, que muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos, né, gerando uma toxicidade, porque virou tão normose, né, e uma brincadeira, uma fala, às vezes uma fala machista, né? Uma brincadeira de mau gosto, um comentário desnecessário, desvalorização, a falta de reconhecimento, né, das atitudes positivas dentro do ambiente organizacional. Então, não reconhecer um comportamento, uma atitude. Então, nós começamos a trabalhar esses aspectos, né? Que de fato eles geram essa toxicidade e que se a gente conseguir trabalhar esses elementos, porque às vezes a gente entende, né, Cíntia, que fazer um trabalho de saúde emocional é uma coisa assim, nossa, né, vamos começar. Não, são coisas assim, que afeta negativamente o funcionamento de um grupo, né? E começar a trabalhar, a sanar, né? Mitigar esses tipos de comportamento na organização, para que de fato a gente promova uma cultura de bem-estar, uma cultura positiva dentro da organização. Então, muitos líderes, né? Eu lembro uma vez, Cíntia, até uma história, né? Eu já tenho mais de 20 anos na área de gente e cultura, né? E eu lembro uma vez, uma situação que lá no meu começo, né, que eu saí no meu horário de trabalho, saí exatamente no meu horário de trabalho, e a hora que eu estava passando o meu ponto, eu só escutei a diretora dessa empresa que eu trabalhei, né, soltando assim nossa, funcionária pública, né? Então, assim, primeiro que ela denegriu a imagem de um funcionário público, né, que totalmente errôneo, e segundo, a maneira como ela trouxe. Então, assim, eu falei, puxa, mas eu não estou fazendo nada de errado, por que eu vou ficar aqui? Aqui, se eu ficar, vou gerar hora extra, vou gerar um custo para a organização desnecessário. O que eu tinha que produzir, eu produzi, né? Então, para que eu vou fazer esse presenteísmo aqui? Só para dizer que eu estou aqui, que eu estou, né? Porque é bonito você falar, né? Nossa, eu tô cheia de coisa, tô cheia de reunião, tô louca. A gente já começa as reuniões falando isso, né? Nossa, minha vida tá muito corrida. É muito natural da gente essas expressões. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a liderança fala isso, automaticamente ela está autorizando as pessoas a fazerem, né? E essa é um tipo de comportamento tóxico, não que as pessoas não precisem, né, fazer uma hora extra, uma necessidade às vezes de entregar um relatório, uma informação, né, um boom de produção que teve naquele dia um erro e precisou. Não estou dizendo que a gente não está autorizado, mas o que a gente precisa saber é o grau disso, da necessidade, do momento, da frequência, né? Então, comentários, né, do tipo lugar de mulher é na cozinha, às vezes é uma brincadeira em grupos, né? Eu já escutei uma vez também, Roberto, você não tem que trabalhar, né? Isso lá no meu começo de profissão, para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar para ir no salão, para fazer a unha, né? Então, assim, esse é um tipo de comportamento. Então, como é que a gente constrói relação de confiança, segurança psicológica, né? O que é essa segurança psicológica? A segurança psicológica é você saber fazer um feedback correto, é você reconhecer atitudes positivas, é você autorizar a pessoa a trazer as suas emoções numa conversa, é você também trazer a humanidade nessa relação, né? Do seu jeito, né? Porque tem pessoas que são mais extrovertidas, outras menos. Então, não é o grau, mas é você realmente criar uma relação de confiança, é você falar aquilo que você fala, realmente aquilo que você faz, né? Então, são elementos, assim, práticos do dia a dia que são atitudes que eu falo que
que a liderança, né, ela vai promover essa cultura através desse conhecimento e automaticamente o time vai entendendo esses sinais e vai procurando também se adequar a esse tipo de contexto, né? Então, o trabalho é muito importante. Conversamos muito com a Cíntia, com o Dr. Pedro, na época, né, Cíntia, para a gente poder desenvolver isso. E esse ano agora a gente vai trabalhar em grupos de áreas, né? Então, áreas de finanças, área de operações, área de cluster, né? Área de gente e cultura, área legal, né? Cada área olhando seus próprios indicadores de saúde emocional e olhando assim, qual é a ação, qual é o plano que eu quero, né, construir. E mais do que isso, a estratégia que eu quero construir para favorecer um clima de segurança psicológica e como que essa estratégia vai ser desenhada? Por meio de quais comportamentos, de quais atitudes, né, de quais condições de trabalho que eu vou propor. Então, assim, não é nada complexo, é algo assim que é olhar e acabar com essa toxicidade, promover esse ambiente e olhando esses indicadores, né, uma das coisas que eu acho sensacional é o indicador de bem-estar, né, como eu falei. Então, o quanto a gente consegue entender esse índice de bem-estar, porque nem sempre a área que é a área, né, Great Place to Work, que a gente chama, né, a área não quer dizer que ela não tenha, né, também alguns aspectos de saúde emocional que precisam ser olhados, né. Então, é isso, basicamente é isso que a gente tem feito na SIG e que a gente continua fazendo pelo 3º ano consecutivo, porque a gente acredita, né, eu acho que muito mais do que atender uma norma, muito mais do que atender uma auditoria, é você tratar pessoas com dignidade, com responsabilidade, e eu acho que é isso, né? Então, eu vejo que a gente tem sim, né, agora toda uma normativa, né, que é muito importante, que está, né, estimulando ainda mais, né, as organizações a pensarem sobre o tema, mas mais do que isso, né, é realmente a gente tratar as pessoas com humanidade e porque a gente, né, é clichê falar isso, mas a gente passa uma boa parte da nossa vida trabalhando, né? E como diz o Dr. Pedro, eu assino embaixo e é uma grande verdade, a gente fala muito isso dentro da organização. O trabalho em algum momento pode adoecer quando essa toxicidade organizacional está destemperada. Mas a falta de trabalho, ela adoece muito mais, né? Eu, como psicóloga de formação, entendo que o trabalho, ele é parte da condição humana, né? Então, a falta dele, ele traz muito mais um desamparo, muito mais uma sensação de não pertencimento social, né? De não se sentir empoderado, né? Então, o quanto que a gente, às vezes, demonifica, né? Não sei nem se existe essa palavra, né? A palavra trabalho. E é isso que a gente quer dizer. Não, gente, espera aí, o trabalho não é o vilão da história, né? E é a maneira como a gente lida com isso, a maneira como a gente promove, né? Então, temos trabalhado isso para que as pessoas realmente entendam que trabalho, ele é até uma medida, ele protege, né? E trabalhar essa toxicidade organizacional nessa linha, né, pequena que às vezes a gente fala, uma simples atitude, um simples comportamento, né, que muitas vezes a gente nem percebe, pode ser um comportamento que está gerando essa toxicidade, né? E é isso que a gente quer, a gente mapear isso internamente, olhar isso, discutir esses elementos e qual a estratégia que nós vamos fazer para que a gente evite esse tipo de toxicidade dentro da organização. Basicamente Perfeito. isso, Cíntia. Perfeito, Roberta. Nossa, e é muita coisa, né? Assim, é muito legal ver todas as frentes de trabalho que você abriu dentro da SIG, né? Então, eu fui anotando aqui, fiz algumas anotações conforme você foi contando para a gente, né? Até para a gente ter uma ideia da amplitude desse programa, né? Então, vocês começaram, acho que o primeiro passo que vocês tiveram, que foi extremamente assertivo, foi essa escuta ativa dos colaboradores, entendendo qual era a demanda que estava chegando ali na equipe médica, né? Chegaram demandas no RH, chegaram demandas da equipe médica, vocês começaram a entender ali qual que era o cenário da SIG, né? A realidade de cada microcultura que vocês têm dentro da organização, né? Então, uma cultura
a cultura da fábrica é diferente da cultura administrativa, aí dentro do administrativo a gente tem culturas diferentes, né? No RH, em finanças, em vendas, em marketing. Então, esse primeiro passo que vocês deram, né, de uma escuta ativa para entender qual que é a demanda, fica já para quem está aqui com a gente, para anotar, né, um passo a passo, para começar seu programa de bem-estar na sua organização, na sua empresa, ou para colaborar, né, com esse processo, é sem dúvida entender essas demandas que a empresa tem, né? Muitas equipes, enfim, tanto de RH quanto de saúde ocupacional, muitas vezes, começam criando algumas, digamos assim, tratando algumas ideias, né, criando aí programas com alguns benefícios, que são benefícios interessantes e benefícios importantes, mas que talvez não estejam conectados com a demanda que a empresa tem. Né? Então, o primeiro passo vamos entender a demanda, vamos ouvir a demanda. Vocês fizeram isso de forma muito ativa, né? Também usando uma pesquisa de clima, né? Então, usar também a pesquisa do Great Place to Work, que é uma das, né, principais ferramentas que a gente tem também no mercado, para fazer essa escuta de forma organizada, né, para a gente medir, entender como é que está o termômetro, né, como é que está como que as equipes estão no dia a dia, estão ali atuando, né, estão sentindo e percebendo o dia a dia, né? Então, acho que esse primeiro passo é muito fundamental para a assertividade do programa que vocês criaram, né? E aí, em segundo lugar, você já começou a trazer para a gente a importância, né, de envolver a liderança, né, e fazer uma capacitação também assertiva desse público, né? E aí, nesse envolvimento da liderança, a gente começa a trazer um pouco do que vem da demanda, né, e falar do papel do gestor, né? E você, como gestor, né, qual que é o seu papel? Né? O seu papel não é ser o psicólogo da equipe, né? Mas o seu papel é estar preparado para essas demandas, né? Para a criação de um ambiente com segurança psicológica, né? Que você trouxe no final aqui, né? Como construir esse ambiente. Nem todo líder está preparado, né? Nem todo líder nasce preparado para construir esse ambiente de forma natural, né? Então, muitos precisam aí, né, digamos que de um treinamento, de uma capacitação focada nesse tema, até porque hoje a nossa responsabilidade é trazer essa responsabilidade para dentro, né, e para a nossa função de liderança, né? Então, esse segundo passo é fundamental. Então, o envolvimento de todas as camadas de liderança, né? Eu acho que a SIG também tem esse respaldo muito, acho que desde o C-Level, né, todo o C-Level da organização tem corroborado muito, né, todas as ações que vocês têm feito. E isso é fundamental também para o sucesso de um programa, né? Depois você falou da medição, né? Eu achei muito interessante que você falou, poxa, agora a gente precisa de indicadores, né? Então, começar a medir como está esse bem-estar emocional da equipe, né? Então, a gente tem algum risco, né? A gente tem risco de adoecimento. Quais são as equipes onde o risco é maior? Né? E quais indicadores a gente pode usar? Né? Então, a gente pode usar o turnover como indicador, a gente pode usar a pesquisa de clima como indicador, né? A gente tem também aqui o nosso índice de bem-estar emocional, né? Que a gente faz uma avaliação ali, né? Com base no que os colaboradores estão sentindo, como eles estão, né? E isso ajuda muito também nesse processo de continuidade, né? Que eu acho que é o último aspecto que você trouxe aqui, né? Você traz todo mundo para esse barco, né? Você fala, não, olha, está todo mundo envolvido, né? E agora a gente vai dar continuidade. Esse projeto não é um projeto que a gente começa, faz uma palestra, né, em janeiro ou em setembro e acabou, né? E check, fizemos uma palestra, né? Não, agora a gente vai medir para acompanhar esses indicadores e entender se a gente está evoluindo, o que a gente precisa, que mais a gente precisa sanar. A gente tratou algumas questões, agora a gente vai sanar outras, né? E todo esse envolvimento, que envolve todo o time de RH, vocês trazem todos os colaboradores junto, né? Então, vocês também proporcionam conhecimento também para os colaboradores, né? Muita capacitação, trazendo para cada um a sua responsabilidade, né? O seu papel. Então, a liderança sabe o seu papel e a sua responsabilidade nesse processo, né? E os colaboradores também precisam saber o deles. Né? Então, para os colaboradores, né, é muito importante que a gente fale sobre o autocuidado. Né? A gente é protagonista de nós mesmos, somos protagonistas de nós mesmos, né? E que a responsabilidade sobre o nosso bem-estar é nosso.
né? Ninguém vai fazer por nós o que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? E com isso, essa autoanálise que você comentou, né? De pensarmos o seguinte: será que a gente está cuidando de si? Né? Será que a gente será que estamos fazendo o que a gente tem que fazer? Até a gente teve um comentário aqui, que eu vou resgatar aqui no chat, né, do Erivelton, né? Ele falou: olha, eu também acho que é importante incentivar a prática de atividade física, né? Alguns benefícios, que é importante a empresa ter também, porque atividade física, né, meu gestor pode ser incrível, né? Eu posso estar numa empresa maravilhosa, eu posso adorar meu trabalho, né? Mas se eu não cuidar também da minha saúde, né, não fizer a minha atividade física, nada vai funcionar, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado, né? Com certeza. Desculpa te interromper, e gostei muito do que ele comentou. A gente tem um programa chamado Mais Saúde, e juntamente com o programa a gente também, né, trouxe o benefício do Gympass para dentro da organização, que agora mudou o nome, tá? Mas é um benefício também que a gente apoia, né, o colaborador e a família a fazer o exercício físico, né? E a gente colocou uma plataforma onde as pessoas colocam a quantidade de horas de treinamento, sei lá, natação, andar de bicicleta, uma caminhada, jogar um vôlei, fazer uma arte marcial. Não tem, nós não temos, né? Fez um exercício, coloca lá. E essa quantidade de horas, né, que as pessoas colocaram dentro do sistema, ela gera, cada uma hora, R$ 1. E essa hora é convertida, né, para a gente ajudar esse valor total, a gente converte em reais e nós designamos 2 instituições que estimulam, né, a prática da prática física para crianças, né, crianças em estado de vulnerabilidade. Então, é uma prática também que, além de ser uma prática de física que a gente estimula, e é bem bacana, porque gera às vezes até uma competição, quem que é o atleta, quem que se destacou na quantidade de horas, ganha um certificado, né? A gente também estimula o lado social, né? Porque nós temos a nossa saúde, né? O nosso ser humano é composto, né? Pela saúde espiritual, pela saúde emocional, pela saúde física, pela saúde relacional, pela saúde financeira. Então, a gente tem todos esses elementos da saúde, né, que nos integram como ser humano. Então, toda a parte também de uma consultoria em gestão financeira, porque a gente sabe que muitas vezes os problemas, eles também têm um cunho, né, de ordem financeira, e aí chega né, para a empresa não ganha o suficiente, né, não entra no mérito, né, de quem ganha pouco, não ganha, não é isso a questão, mas às vezes é uma questão de gestão mesmo financeira da pessoa, né, então a gente acaba, quando a gente fala de saúde, a gente fala desse complexo todo, né, então por isso que tem que ser um programa que ele tenha, né, esses elementos também que possam apoiar de uma maneira mais sistêmica esse ser humano. E lógico, né, que como a gente ainda está no processo ainda, eu falo para a Cintia, para o Dr. Pedro, né, tem muito ainda que fazer, né, a gente tem muito ainda que fazer, mas o importante é que a gente começou, né, então começamos com a questão da saúde física, investindo, trazendo muito esse conceito do autocuidado, indicando as pessoas a procurarem também nutricionistas, né? Indicando a pessoa enfim, né? A buscar os exercícios, né? Enfim, hoje nós temos acesso a exercícios de todas as maneiras, né? E automaticamente, e juntamente também, a gente também endereçando e apoiando também nos aspectos de saúde emocional, né? Então, concordo plenamente com o comentário do nosso amigo e realmente você tem toda a razão, né? Eu falo que as pessoas começaram a criar a consciência do cuidado físico, né? E agora nós estamos entrando numa outra etapa que também é criar a consciência sobre o estado emocional. Óbvio que ainda tem muita oportunidade, mas é importante que a gente está podendo falar disso e dentro das organizações também estamos cada vez mais trazendo esse aspecto importante, né, para os colaboradores. Perfeito, Roberta. Ótimo, né? E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, né, de envolvimento de todas as camadas dentro da SIG, eu acho que ajuda muito nesse caminho, porque se cada um faz a sua parte, né, todo mundo vai caminhar bem.
né? Então, se eu faço a minha parte, eu cuido do meu bem-estar, né? Eu uso os benefícios que a empresa oferece, né? E a empresa oferece esses benefícios incríveis que vocês ouviram, né? E se eu, como líder, também faço uma reflexão sobre tudo aquilo que eu faço, né? Todas as nossas falas, os nossos comportamentos que podem ser, né, tóxicos no dia a dia, e eu faço uma correção e eu repenso as minhas opiniões, eu repenso as minhas atitudes, eu acho que é o complemento perfeito, né, para a gente fechar esse programa e amarrar as pontas, né? Porque saúde mental é o dia a dia, né? A gente tem que se cuidar todo dia. Não adianta fazer atividade física só no final de semana, né? Não adianta fazer na segunda-feira. A semana começou, a gente vai para academia. Segunda-feira eu tô lá. Aí na terça, amanhã eu vou. Aí na quarta, não deu tempo. Aí na quinta, a semana já está acabando. Semana que vem eu volto para academia, né? A gente não sai do lugar, né? Então, acho que é importante que cada um vai ganhando o seu papel e a sua responsabilidade dentro desse trabalho, né? E acho que isso que tem feito esse sucesso da SIG, né? E como equipe aí muito bem gerenciada também por você, com esse programa já super reconhecido, e a gente sempre que pode, né, traz clientes para compartilhar aqui seus cases. A gente sabe que o da SIG é um case de sucesso, e para a gente é sempre um prazer te ouvir, Roberto. Se deixasse, a gente passava a tarde aqui conversando, né, batendo papo, mas eu queria te agradecer, eu queria, inclusive, dar uma lidinha aqui no chat, ver se a gente tem alguma pergunta, né, algum comentário, mas pelo que eu tenho visto aqui, tem muita gente dando os parabéns, né, pelo programa, então acho que aqui a gente consegue amarrar nesse finalzinho, né, com os benefícios que a SIG depois também oferece para os colaboradores, escutativa, depois de trazer a liderança para junto de vocês, de fazer um trabalho de medição e acompanhamento de indicadores, né, e de fazer esse trabalho de conscientização geral da empresa, vocês também complementam com benefícios que vão de encontro a isso que vocês, né, estão fazendo ao longo do caminho, né? E esses benefícios são sempre muito bem-vindos. Então, para quem está aqui com a gente, né, não comecem de trás para frente, não comecem pelos benefícios, né? Os benefícios eles precisam ser adequados àquilo que vocês precisam. A gente está vendo aqui também no chat outras pessoas contando, né, também cases de outras empresas que também, né, utilizam aí, até o Erivelton falou, né, de uma assessoria de corrida de rua, né, que é muito legal também, porque você gera integração, né? A gente tem. É muito legal, vocês têm também, né? Os aulões, a gente faz, às vezes, as práticas das aulas, né? E em grupo, é muito legal. Uma das coisas que é bem interessante também, que fala que promove o engajamento e promove o pertencimento e o sentimento de valorização. Uma atitude simples, é o dia da família dentro da organização, né? Onde você também permite. Então, eu falo que tem várias iniciativas, né? Que complementam tudo aquilo que vem promover, né, um ambiente corporativo mais acolhedor, né, mais promotor de uma saúde, né, não só emocional, Integral, mas né? como uma saúde integral, exatamente. Perfeito. E, Roberta, para a gente fechar, a gente tem bastante gente aqui acompanhando, né, nosso encontro de hoje, e eu queria assim, que você deixasse assim, uma dica, né, uma recomendação para quem está começando, né, e que queira começar esse trabalho. Né? Você quer deixar alguma dica final, alguma recomendação final aí para os nossos colegas? A minha dica é que mergulhem no tema mesmo, busquem, façam bastante benchmark, busquem muito conversas com as consultorias, né? Eu gosto muito de conversar, participem de seminários, busquem leitura e sejam protagonistas, né? Eu falo que tudo tem um começo, né? Lógico que quando você vai começar, tem sempre qualquer mudança, qualquer aplicação de qualquer novo trabalho, nova ação, sempre tem a resistência, isso faz parte da mudança, às vezes a resistência externa e às vezes a nossa própria resistência, né? Será que vai dar? Será que eu vou? Mas eu falo que é começando, né? E olhando já para dentro das organizações que vocês trabalham, já conseguindo mensurar, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, né, Cíntia? Tem que ser aquele programa tudo estruturado, que aí a gente não precisa ser um elefante branco, como a gente fala, né? Comecem com as atitudes
pequenas, né? Isso que o nosso amigo Erivelto trouxe, uma promoção de um trabalho, o foco na saúde física, né? Um treinamento para liderança, um trabalho de uma orientação. Eu falo que não adianta a gente querer implementar tudo de uma única vez, né? É gradativo, você vai cada vez mais entendendo como que isso vai, né? Vai se aplicando, os resultados que isso vai gerando, analisando esses resultados, trazendo, falo, gente, a gente precisa trabalhar, eu sou da área comportamental, mas hoje eu estava até conversando com a minha diretora, e assim, os números são muito importantes, né? Comecem a mensurar os números, comecem a olhar no plano de saúde, quantidade de atendimentos psicológicos, né? Psiquiátricos, comece a olhar os empréstimos dentro da organização, se aumentou o empréstimo consignado, comece a entender no ambulatório, né, quais são as principais queixas que chegam dentro do ambulatório. Então, assim, comece a olhar turnover, comece a olhar hora extra demais, né? Então, começar a olhar os próprios números que a organização traz, os absenteísmos, né? Que tipo de absenteísmo? Então, é olhar os números, olhar esses indicadores e trazer, né? Olha, esses aqui são os números na nossa ideia, né? Esse aqui é o nosso estado de pesquisa, de clima. Então, eu falo que a gente sempre consegue trabalhar numa justificativa orçamentária, quando a gente também mensura, né? Então eu falo, não adianta a gente só trazer uma ideia, mas com base em quê? O que você pretende com isso, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar aplicando, né? E não precisa aplicar tudo de uma única vez, vai aos poucos, vai mensurando, vai trabalhando, vai conversando, vai se letrando também, né? Aprendendo, né? Eu sempre estou aprendendo, adoro conversar, adoro escutar. Então, acho que é estar aberto, porque não existe uma fórmula mágica, né? Porque o que deu na SIG vai dar lá na outra empresa. Não, é a realidade da empresa que você está, que você precisa entender, para daí sim você ser muito assertivo na proposta que você vai falar. Quando eu comecei, a gente tinha orçamento de nada, e aos poucos o orçamento foi aumentando, porque nós fomos trazendo resultados, né? Resultados de maior taxa de efetividade dos colaboradores dentro dos processos seletivos, diminuição de turnover, diminuição de absenteísmo, melhora do clima organizacional. E quando você tem uma melhora de clima organizacional, certamente as pessoas produzem melhor, né? E isso aumenta também indicadores de qualidade, né? Indicadores de eficiência produtiva. Então, assim, tudo isso tem uma relação com o nível de bem-estar que essa pessoa está, né? Então, essa seria a minha dica. Obrigada, Roberta. É isso, é começar, né? É começar que depois vai dando certo, vai funcionando, e aí a empresa toda vai vendo os benefícios e os líderes vão vendo os números crescerem, né? E aí com isso a gente vai dando essa continuidade. Roberta, queria te agradecer imensamente por estar com a gente aqui hoje, conseguiu resolver aí, contornou a situação da internet, então muito obrigada, boa volta para casa, né? E fique tudo bem por aí. Queria agradecer todo o pessoal que está aqui com a gente também, para quem trouxe os comentários e as contribuições, muito obrigada. E para encerrar, eu vou deixar aqui todos os nossos canais de contato, né? Onde a gente está em todas as redes sociais, aqui no LinkedIn a gente está sempre postando novidade, a gente tem postado também, para quem acompanha a gente tem postado bastante também algumas empresas e nossos clientes que estão se certificando em bem-estar emocional. Então, se você tiver interesse também em se certificar, né, nesse tema que aí tá, né, com toda essa relevância que a gente já comentou aqui desde o início, nos procurem, né, achem a gente aí em algum desses canais que a gente pode te ajudar também nesse caminho, que assim como a Roberta construiu o dela, a gente pode ajudar a todos vocês, né, construir o de vocês, incluindo aí as certificações. E para quem tiver interesse também no material, que o pessoal aqui também no chat pediu, aí os dados que a gente compartilhou, esse QR Code que está na tela, também aí vai dar acesso direto a esse conteúdo. Então, mais uma vez, obrigada a todos e a gente encerra por aqui. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada.